Vamos lá, pessoal. Terceiro encontro do grupo de discussão da RNC Vox. Uma introdução rápida e depois a gente vai colocar os temas que a gente pretende nessa sessão. Hoje nós temos um convidado que vai ficar só ouvindo, segundo ele, que é o Marcelo Ancona. Ele nem quer aparecer ali, mas ele está ali. Quem quiser fazer alguma pergunta para ele é só entrar. Tem vários convidados, é só entrar e chamá-lo. Bom, nós tivemos uma sessão da Câmara essa semana, né? Foi segunda-feira. Aconteceram alguns assuntos interessantes ali que a gente vai discutir. E a gente foi até mencionado, inclusive, né? A gente recebeu lá uns incentivos bacanas, que eu fiquei até, diria, lisonjeado, né? Não só eu, né? Vocês também, eu acho, porque a gente está fazendo isso com a maior boa intenção. E o que a gente quer é que cada vez mais as pessoas conheçam isso e participem junto com a gente. Seja preto, branco, amarelo, né? O que for. O interessante é a gente fomentar a discussão política em Pedreira, que eu acho que está muito pobrezinha. Sem dúvida. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela sessão da Câmara. E depois, se a gente tiver um tempo, a gente faz uma introdução no assunto que está virando moda aqui em Pedreira, que é de extrema importância, né, que se refere à barragem que está para ser, o projeto da barragem que está para ser construída aqui, que nem começou e já está gerando uma montanha de polêmicas, né. Vocês têm mais alguma ideia de pauta? Bia, Renato? Eu acho que se a gente conseguir falar sobre isso aí, já tá bom. Não, eu acho que basicamente a gente discutir não, mas comentar sobre a sessão de segunda, que foi aparentemente até calma, né? Acho que alguns temas ali foi mais umas questões de repercussão ainda sobre as questões do PEMAT que aconteceram aí, pelo menos alguns vereadores assim, ficou se prontificaram, né, a falar. Desculpa, Renato, pode continuar. Não. E também eu acho que um ponto importante que eu acho que eu acho que é relevante ali, que o Marcelo voltou a tocar nessa mesma tecla, que já tinham tocado isso no passado, alguns projetos que a gente viu há alguns tempos atrás, dessa mania de se mesclar vários assuntos no mesmo projeto e não ter uma transparência. Isso eu também me sinto tanto desconfortável em estar assistindo ali e vendo passar muito fácil, e apenas um ou outro ali comentar e argumentar, e assim, pedir mais esclarecimentos. E passa-se com muita facilidade. Eu volto a dizer que assim, é meio que estranho. Estranho não, mas desconfortável para quem está assistindo não ver tanta transparência nessas questões. Eu acho que foram alguns pontos importantes. Renato, essa foi a minha primeira dificuldade quando comecei a assistir as sessões. Eu via todas aquelas coisas lá, tudo num projeto só, de repente tudo aprovado, e eles não perguntam nada, a coisa vai no embalo. Difícil um deles perguntar alguma coisa mais sobre aquilo que está no papel. É difícil. E assim, pela frequência com que isso acontece, pela constante e insistência, eu acho que não é um pedido muito exagerado dos vereadores. Eles só querem entender o que eles estão votando, né? Agora, para que isso não seja atendido, assim, é lamentável, né? É uma coisa que você vê que é feito intencionalmente mesmo, né? Para não dar oportunidade do debate democrático. Tanto que, se você reparar, todas as vezes que os vereadores que se queixam disso, né? Não aparece nenhum valente lá do outro lado do governo para, assim, todo mundo só falta se enfiar embaixo da mesa, né? Para não entrar na discussão. E vem com aquele velho jargão. Eu acho que é isso, aquele achismo, viu? Vamos ser mais transparentes, vamos vir aberto para o debate, né?
você juntar 4 ou 5 pastas ou secretaria num único projeto, não é transparência nenhuma isso. E aí você vem com aquele monte de achismo. E o que está faltando mesmo? Está faltando o quê? Aquele debate. Você pega aí, são 2, 3 vereadores que encabeçam essas discussões e estão sendo voto vencidos. E isso está me deixando assim, meio desconfortável nessas situações, sinceramente. Luiz, seria isso uma estratégia? Óbvio que é, Bia. Óbvio. É óbvio que é para deixar a gente sem saber mesmo como é. É, assim, para... O debate democrático correto, ético, né, seria no sentido de que esses detalhes, essas informações em que os vereadores sentem falta e que reclamam, deveriam ser expostas com maior transparência. Essa é a famosa falta de transparência, né? E assim, isso é recorrente, né? Os caras esperneiam, e o pessoal do outro lado faz de conta que não vê, que não ouviu nada. Essa é a política medíocre, né? É a política covarde, né? A política que o Brasil precisa exterminar de vez, né? Essas pessoas precisam aprender que a população precisa de detalhes das coisas. É isso que tem que acontecer, né? E é lamentável que tenha vereador ainda que faça de conta, né? Por mais que esse pessoal reclame, e faça de conta que esse assunto, que isso não está acontecendo. É lamentável. É importante que as pessoas assistam às sessões de Câmara para que as pessoas aprendam a votar, porque tem vereador ali que eu acho que se botar um bonequinho inflável daqueles que fica imposto, vai ser mais produtivo no lugar dele lá, entendeu? Essa que é a verdade. Né? Faço de suas minhas palavras, verdade mesmo, porque e muitas vezes você está ali, você vê assim, que... Outra questão que me deixa, às vezes, até... o próprio presidente fala que tem que seguir o regimento e tudo mais. Muitos vereadores ali não seguem o regimento, entendeu? Como que eles querem, às vezes, pregar o respeito? Muitas vezes, até mesmo na questão da palavra livre ali, você via que alguns dos vereadores estavam desinteressados. Isso também me incomoda, de certa parte. E não foi uma única vez. Em várias sessões que teve a palavra livre, aconteceu o mesmo fato. Eu te acompanhei pelo menos umas 5 vezes o mesmo fato lamentável. Eles ficam completamente desatentos, tanto que quando é chamado o nome dele, ele pega o microfone assim, meio sem saber, tem alguns ali que são assim, pega o microfone meio sem saber o que ia falar mesmo, o que era mesmo, onde estou. Essa é a sensação que eu tenho. Voltando a essa questão dos projetos, eu acho assim, a questão de juntar e de fazer juntar várias pastas ou nesse mesmo projeto, não desmerecendo que o projeto às vezes é importante ou não, mas falta o quê? Essa questão mesmo de transparência. E falta o que alguns vereadores mesmo falam, o tempo para que eles verifiquem realmente e façam aquele papel de fiscalização. Simplesmente ali dar uma canetada, isso de certa forma me incomoda muitas vezes, e várias vezes já foram falados, verbalizados por alguns vereadores, e se continua, né? É uma prática contínua e assim, o asceticismo deles está sendo assim, frequente, né? Estão tendo voto vencido. O tempo todo. Com relação, agora vamos para alguns temas, né? Sim, vamos andar. Eu acho que o Marcelo, ele colocou... o pessoal pode chegar um dia aí e falar assim, pô, vocês só falam do Marcelo, mas, pô, são os vereadores que não fazem falta, que fazem falta lá, que não seriam indispensáveis lá, ao contrário de alguns que já falei aqui que deveriam ser substituídos por bonecos infláveis, que acho que seria mais efetivo. Então a gente menciona muito esses caras, porque esses caras são os caras atuantes, né? E merece o nosso respeito, né? Pois é, todos merecem, né? Agora, da mesma forma que eles merecem o nosso respeito, é assim, eles também têm que entender que eles estão numa posição em que eles vão ser criticados quando a gente vê determinadas coisas, entende? Normal, lógico. Faz parte da democracia. E eu falo mais em questão de respeito por estar vendo que não é questão de ser taxativo ou cobrando, mas que a gente vê que ele se empenha em deixar de uma forma muito transparente para todo mundo. Ele, o próprio Turco,
que eu vejo sempre ali tá embatendo nessas teclas. Outros que às vezes falam também e falam com propriedades, mas alguns ali, sinceramente, me desculpa. Eu fico imaginando como é que deve se sentir esse vereador que está falando, que está querendo saber, que está perguntando, que faz presença real na Câmara. Eu queria saber assim, como ele se sente vendo que tudo que ele falou não adiantou nada. Porque os outros se fingem de... Bia, eu vou discordar um pouquinho de você. Adianta. Sabe por que adianta? Porque tem gente que está vendo. Sim, Nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Você viu eles comentando lá que a audiência da transmissão ao vivo lá, ela só cresce, né? Então, assim, não é à toa, né? Não é à toa. Mas deve ser ruim para eles. Eu estou dizendo, a sensação que eles devem ter deve ser uma coisa horrível, porque eles falam e sabem que é voto vencido. Mas então, assim, estão respeitando a democracia, né? Uma democracia, vamos dizer assim, num jogo meio covarde, meio sacana, né? Porque eu acho que o debate transparente está sendo impedido, isso é óbvio, né? Para quem acompanha há muito tempo a Câmara, como a gente acompanha, é patente que o debate franco, a transparência não está sendo respeitada como deveria ser, né? Inclusive do ponto de vista ético, né? Isso está claro. E eles têm que continuar falando, é o que eles podem fazer, né? E assim, cabe ao eleitor, com todas as ferramentas legais que tem agora, com internet, etc., que eles acompanhem cada vez mais e que eles comecem com essa insistência desses caras falando, eles comecem a perceber o que de fato vale a pena ali e o que não vale, né? E assim, a questão de todos em si ali, assim, o respeito é lógico que é recíproco, eles foram eleitos ali pela população, estão ali representando a gente, o povo lá. Mas assim, eu acho que em momentos importantes ali que se tem de usar a palavra, de discutir os projetos, isso que eu quero ver lá, é ver essa discussão. De ter uma oposição, de ter a administração se debatendo em prol do quê? Da cidade. Isso que me falta. É essa questão até mesmo imprópria, né? Não sei se nem a palavra é essa questão de respeito a alguns vereadores, mas o que falta é isso, é ter essa disseminação de ideias ali, discussão. Não tem. Por exemplo, isso me falta. Não sei se vocês vamos falar um pouquinho dos projetos que foram votados. Teve muito projeto. Se eu estiver errado, eu não entendo direito aquela coisa de remanejamento de áreas, de verba entre áreas, né? Mas se eu entendi bem os projetos que foram votados nessa sessão, está saindo muito dinheiro do SAI para a prefeitura, não foi? Sim. Ou eu estou errado? Ou de obras, né, ou de outras secretarias e remanejamento. Eu acho que isso até é normal de se fazer. Mas não tem normal, mas teve dinheiro do SAI? Teve. Você lembra quanto? Parece que sim. Eu posso descer, ver os projetos que estão lá embaixo. Estão aqui em casa, mas estão lá. Falha não. Não está na minha. Eu estava pensando hoje, né? Falei assim, pô, se eu não me engano, teve remanejamento de orçamento de dinheiro do SAI. Eu não tinha certeza e não tinha. Era um valor considerável, não era, Bia? É todo zero. O mais baixo que tinha lá, acho que era 100 mil. Então, e se eu não me engano, que a gente leu rapidamente lá no documento, estava que era só, não é? Oi, Marcelo. Eu não acompanhei, deixa eu dar um palpite nesse caso do SAI. Tá vendo? Eu não acompanhei. Eu sabia que você não ia aguentar ficar quieto. Não, eu falei, falar eu quero, não quero aparecer. É assim, dinheiro do SAI, precisa ver se foi dinheiro ou foi dotação orçamentária. Dotação orçamentária é só... Explica pra gente, Marcelo. É assim, o que eu entendo é assim. Se o orçamento do SAI é 1 milhão, mas vê que a arrecadação não vai atingir isso, vai atingir 800 mil, 200 mil vai sobrar da dotação orçamentária, passa para a prefeitura para aumentar o orçamento dela. Mas no dinheiro... Agora, verba. Não, você faz uma previsão, orçamento é uma previsão. Certo. Você faz uma previsão, o SAI arrecada tarifas de água.
Perfeito. Você faz uma previsão de arrecadar 1 milhão, estou chutando exemplos, no ano. Tá. E no decorrer do ano não vai atingir essa dotação. Essa Vai arrecadação. atingir, você percebe que a projeção vai ser só 800. Você pode tirar 200 mil, passar para a prefeitura utilizar como dotação orçamentária. Às vezes vem uma verba de fora, esses 200 mil é só no papel, não é o dinheiro. Porque até uma verba que vem do deputado que não está planejada, você tem que fazer uma suplementação no orçamento. Você pode aumentar. Então, se eu entendi, pelo exemplo que você deu, esses 200 mil é um remanejamento de um dinheiro que não entrou na Receita? Isso, não, eu estou dizendo, eu não vi o caso concreto. Eu estou dando vários exemplos que pode ter sido acontecido lá. Esse é um exemplo, sendo só remanejamento de dotação orçamentária. Segundo, pode ser uma transferência real em dinheiro. Tá. Quando que o SAI pode transferir dinheiro para a prefeitura? Não com o dinheiro de arrecadação do serviço prestado. Todo o dinheiro que é arrecadado com a tarifa de água e esgoto tem que ser investido no tratamento de água, fornecimento de água e tratamento de esgoto. Só que tem um porém que é o seguinte: quando da construção da estação de tratamento de esgoto e da criação da autarquia, tinha um projeto no dinheiro que viria do governo federal, da ANA, Agência Nacional de Águas, que assim que Pedreira atingisse determinado índice de tratamento, Pedreira ia ser gratificada com verbas, porque não só Pedreira, todos os municípios que atingem esse montante passam a ter essa verba. Se for essa verba, é plausível que venha para a prefeitura, mesmo sendo do SAI, pelo seguinte: a prefeitura adiantou verba dela para a construção. Tipo assim, 5 anos atrás, 6 anos atrás, tirou do caixa da prefeitura e fez uma tubulação. Tirou do caixa da prefeitura e fez o tratamento. Comprou uma máquina. Hoje, o SAI está recebendo essa verba porque lá atrás a prefeitura injetou dinheiro. Então, esse dinheiro pode ser tirado do caixa do SAI e devolvido para a prefeitura. Agora, todo o dinheiro que entra da continha de água que é paga lá, aquilo lá tem que ficar no SAI, não pode sair para a prefeitura. Então, essa foi a dúvida que a minha reflexão gerou. O que eu pensei? Quer que eu vá pegar, Luiz? Quer que eu vou pegar o projeto? Não precisa, Bia, não precisa. Depois a gente verifica isso, a gente volta no tema em outras sessões. Mas a minha dúvida que gerou é o seguinte: tudo bem, está sobrando dinheiro lá no SAI, beleza, está sobrando. Só que é o seguinte, será que está sobrando? Porque essa sobra não seria... a sobra, vamos transferir isso para o jargão do mundo corporativo privado. A sobra é o lucro, né? E o que é o lucro? É o resultado... é o resultado que você tem financeiro quando você exclui já todas as despesas operacionais da coisa. Agora, esse lucro ele pode não ser sobra. Por quê? Porque esse dinheiro pode faltar para futuramente, no futuro, para investimento do SAI na área, para que se consiga manter o serviço num patamar sempre adequado, né? Então, assim, a minha dúvida, eu não sei se eu estou falando besteira, a gente vai ver isso depois, é a seguinte: às vezes não é sobra, às vezes é dinheiro necessário para o investimento mínimo necessário para que se mantenha o serviço adequado, entendeu? Essa foi a minha dúvida. Não, você tem razão. Fala, Marcelo. Você tem razão, só que o dinheiro que sobra lá tem que ficar lá. Ou se investe lá, ou então abaixa a tarifa e dá desconto para a população, até esse dinheiro ser consumido na manutenção. Esse dinheiro não pode ser transferido para a prefeitura nem para comprar uma ambulância, nem para ajudar o hospital, não pode. Porque dinheiro de tarifa arrecadado com serviço prestado tem que ser gasto exclusivamente na prestação do serviço. Você não pode pegar... Você não pode subir a conta de água para remédio para o hospital. Isso não pode, a legislação não permite. Entendi. Assim, foi uma dúvida que ocorreu. Esse dinheiro que, vamos falar assim, que foi locado lá, foi ganhado pelo serviço prestado, e se ele teve esse lucro, vamos usar esse termo, não sei se é esse termo correto, ele pode ser utilizado para melhoria até mesmo do sistema, da tecnologia mesmo, da captação, encanamento e tudo mais, né? Só para isso. Qualquer coisa relacionada à captação e distribuição de água, captação e tratamento do esgoto pode ser usado esse dinheiro.
Treinamento de funcionário, melhoria de salário, equipamento melhor, trocar cano, o que for dentro do serviço prestado pode ser gasto dinheiro. Dentro Então, da autarquia. Beto, fato é, Marcelo, se houve essa votação dessas transferências, significa que é dinheiro que não está nessa modalidade que você está mencionando. Não está. Se tiver, cabe um questionamento por parte dos vereadores, um requerimento, alguma coisa. Só verificando, o Beto, Marcelo e Bia, eu estou com o projeto aqui, eu estou vendo aqui, e em nenhum momento ele fala realmente do SAI. Ele fala assim, unidade gestora, prefeitura municipal, né? Aí ele coloca algumas despesas, algum código, que deve ser a questão de número assim para colocar, subvenção sociais, 90 mil, auxílio financeiro, estudantes, 340 mil, contribuição, 1.400.000, subvenções sociais novamente, 223,44. O total, 2.097. Aí ele joga obras, instalações, tal. E depois lá embaixo ele joga as reduções, né, da onde eu entendo que talvez seja da onde que está tirando para ser feita a sua suplementação. E está tirando de onde? Não sai. Não, ele não fala, em nenhum momento sai. Ele fala assim, de construção, ele fala aqui, ó, redução, unidade gestora. Aí ele fala, suplementação é para onde vai a verba, correto, Marcelo? Não sei. Suplementação é o nome da operação. Você tira de um lugar e suplementa outra. Ele fala assim, suplementação, e depois ele embaixo ele coloca redução. Na redução ele coloca redução, unidade gestora, prefeitura municipal, daí ele coloca uns códigos. Construção de creche, bairro Santa Rita, construção de creche Marajoara, construção de creche. Isso aí é redução. Essa é a redução. Então exatamente. Quer dizer que ele resolveu, vamos imaginar que teria dinheiro para entrar no orçamento, ele resolveu não construir essas creches e passar para as outras subvenções onde estava a suplementação que você listou anteriormente. Exatamente. É o que eu não estou entendendo, que eu estou vendo no papel. Ele está tirando dessas unidades gestoras e ele está suplementando para atingir aquilo que estava programado. Eu entendo isso. Deixa eu fazer um comentário. Agora é o seguinte. O problema não é esse prefeito que criou, não é defeito do prefeito atual. É que já faz 8, 12 anos, não sei, que o orçamento de pedreiro, o que ele é? Ele pega de um ano para o outro e só faz a correção. Se arrecadou 100 esse ano, vamos pôr que vai ter 5% de inflação, vamos estimar 105 milhões. Ninguém faz realmente o que precisa ser feito. O que é? Planejar o que vai ser construído. Se você olhar essa creche que ele tirou o dinheiro agora, deve estar 10, 12, 15 anos lá, todo ano põe ela no orçamento, chega no meio do ano, tira o dinheiro dela para suplementar outra verba. Isso aí é falta de parar um ano e falar, vamos parar agora. O que é? Vamos fazer realmente o que o orçamento precisa. Se você pegar na gestão do prefeito Hamilton, quando eu fui vereador, aconteceu também, tem mais ou menos umas 500 no ano dessas trocas de verba de uma hora para outra. Por quê? Porque chega no começo do ano, para não fazer aquele orçamento, uma peça orçamentária que é difícil, é extensa, demanda pessoa técnico para fazer. Mas que nem pedreira, orçamento é coisa deve pesar uns 20 quilos a peça orçamentária de papel. Para não fazer isso aí, que eles fazem? Vão repetindo, e durante o ano, onde for gastar o dinheiro, eles vão mudando. Isso não é nem dinheiro, porque o dinheiro para essa creche não tem. Mas o dinheiro, às vezes... Esse que é o ponto, Marcelo. Isso está fazendo jogo contábil aí com dinheiro que não existe, não é isso? Não é que não existe. Vamos supor, tem R$1.000 para gastar, certo? E já está certo que desse 1.500 ele vai gastar no hospital, por exemplo. Vamos citar o hospital, tudo como exemplo, tá? Só que lá no hospital, tudo que eu estou dando exemplo porque eu não tenho teórico. Eu não tenho assim, a peça para poder explicar no local, assim. Vamos imaginar, ele sabe que ele vai gastar 500 no hospital, mas na hora de fazer o orçamento lá foi feito com 100. Nem que ele queira gastar o 500, ele não pode se ele não subir para 500. Porque aí ele está contrariando a lei. Se ele só tem 100 lá, ele só pode gastar os 100. O que ele faz? Ele pega a creche que ele vai fazer para... Caiu. Acho que caiu. Marcelo? Conexão Será dele. que começou o jogo do Palmeiras? Caiu. Ele volta. Será? Ele volta. Mas então... Não, exatamente. Essa questão de entendimento, assim, que a gente tem falado, assim, não é nem questão de prefeito A, B, voltou.
Conseguiu voltar. Marcelo, Você entendeu? Não é falha desse Entendeu. prefeito, o Hamilton fez, o Lena, desde que eu sou vereador no ano 2001, eu sei que é feito esse tipo de coisa. Porque o que falta mesmo é contratar uma empresa ou pegar o pessoal técnico da prefeitura e falar, a partir de agora nós vamos fazer o orçamento que tem que ser feito. O que, que é? Essas creches não vão ser feitas se não tiver uma ajuda do governo federal e estadual. Então, para não mascarar, tira do orçamento e põe e já aumenta onde vai ser gasto o dinheiro. Quando vier uma verba para fazer a creche, aí você cria a verba, você cria a verba no orçamento, faz tudo novo, para não precisar trocando de um lugar para outro. É isso, basicamente é isso que acontece. Entendeu? Entendi, legal. Legal, legal, assim, Marcelo, porque a a gente é leigo disso. Quer dizer, assim, é tudo gambi, né, cara? Se você for ver. O jogo é esse. Roberto, é isso mesmo. Só que eu acho que 90% dos municípios pequenos, que é tal história, eles vão poder alegar que o dinheiro do PMAT serviria para modernizar o orçamento, não sabe? Sei lá, pode ser que sim. Tudo vai ser motivo para alegar o dinheiro do PMAT, Marcelo. É isso aí. Então, concordo. Marcelo, isso aí já não cola mais, eu acho, viu, cara? Essa que é a verdade. Não, tudo bem, mas Mas ele vai assim, querer... quem tá falando são as pessoas que observam os fatos, observaram os acontecimentos depois da votação e perceberam que eles próprios entraram em contradição e se entregaram, né? Porque não tem sentido você falar assim, não, porque é para modernização da arrecadação, blá blá blá. Aí o negócio não passa, vai lá e chama e fala que vai demitir porque não tem dinheiro. Porra, então tá na cara que o negócio estava superdimensionado e que parte desse dinheiro ia ser usado para cobrir caixa, para sei lá o quê, entendeu? Isso é óbvio, só não vê quem não quer. Né? Depois das próprias atitudes. É uma questão de ser coerente, de observar, né? Não tem o que falar. Fazer uma leitura dos fatos. Agora, né? Eu acho assim, e a administração, ela tem todo o direito porque isso também é planejamento, né? Se ela precisa enxugar e fim de papo, né? Agora, E outra coisa, eu acho que é assim, até que o Marcelo falou, né? Essa ferramenta que se é utilizada é tão arcaica que a gente está falando nos últimos 2, 3 prefeitos. Então, pô, por que não para, já não se faz um planejamento para que fique também mais transparente as informações também, né? É essa questão de discussão que também eu acho que é válida até para os vereadores, né? Ô Marcelo, agora, por que isso não é feito por conveniência para ter essa margem, digamos, para ficar mexendo de um lado para o outro depois? Ou porque não tem quadro técnico mesmo capaz ou nunca teve, né, gente capaz de sentar e fazer um planejamento sério para o município? Eu acho que é o trabalho, mais do que ser má fé, alguma coisa, porque eu não acredito que dê para desviar. Não é aí que você faz. A questão não é essa, Marcelo, a questão não é essa. Sim. A questão não é acusar de desviar, não, a questão assim, de fazer a coisa como tem que ser feita, né, cara? Eu acho que é falta de pessoal técnico, o investimento, para você pegar o orçamento de Pedreira, cara, ou de qualquer cidade pequena assim, você vai ver lá, é trabalhoso, viu? É um negócio para contador ficar louco lá e você tem que chegar para contratar uma firma não vai fazer por barato isso aí não. E daí você tem que sentar, começar a analisar o que você quer fazer, o que você não quer fazer, principalmente na área de manutenção, tudo bem, você sabe com o pessoal, despesa com o pessoal, isso aí é normal, mas se você fazer obras, investimentos, bairro a bairro, eu acho que é trabalho. Dá para fazer, tem que ser feito. Mas é uma coisa trabalhosa. Para que serve a Secretaria de Planejamento? A Secretaria de Planejamento tá fundida, né? Ela é planejamento, desenvolvimento e seja tecnologia, né? Que seja, não é para planejar? Não, sim, seria. Pois é, isso que eu não entendo, cara. Seria. Quer dizer, acho que eu entendo, né? Mas, enfim. Bom, outra coisa séria que foi colocada lá foi na questão desse assédio moral que resta evidente, né? Não tem mais como se negar, que houve com relação a determinados funcionários. E o que o Marcelo Selotto
de novo, o Marcelo Saluzzi, é muito grave. Ele disse que ele está quase trazendo provas ali na sessão, e eu acho que é grave, né? Assédio moral é previsto em Código Penal, se eu não me engano, é crime. Uma coisa dessa é inadmissível, né? Não pode. Me surpreende até que tem pouca gente que está saindo e reclamando isso, né? Porque se um mais espertinho ali grava um negócio desse, a prefeitura tá ferrada. É processo trabalhista para tudo quanto é lado, entendeu, cara? Os caras não pensam nisso, não é possível, né? Nós estamos em 2014, né, gente? Pô, por causa de um projeto que se foi discutido, e não, quer dizer, não foi discutido, né? É diferente, né? Não foi discutido e argumentado como deveria ter sido. Se chegar a um ponto desse, nossa, isso acho que nem na época dos coronéis aqui não chegava ao ponto desse, né? Sei lá. Nem o coronel João Pedro, né? Chegava assim, ó, vou mudar todo mundo. Parava e falava assim, não, eu vou querer que faça isso. Pô, não é assim que funcionam as coisas. Pô, vamos andar, vamos progredir, né? É uma misturança de coisa, né? Eu acho que isso daí foi uma das coisas que me chamou mais atenção nessa sessão, Luiz. Várias coisas me chamaram a atenção ali. Pelo menos umas 3 coisas que eu fiquei meio assim. Mas uma delas foi isso que o Marcelo falou, sobre esse assédio que teve dos funcionários, dos estagiários, depois daquela reportagem. Isso aí eu acho que é uma coisa séria demais mesmo. Tá? E eu acho que a gente não pode deixar cair isso no esquecimento, que vai cair. Não, tem que mudar isso, né? Tem que acabar. Isso é coisa de... Vai cair. De coronel, né? Não existe mais, né? E o próprio doutor Luciano disse que isso daí chegou até no corredor do fórum, né? Não, sabe o que é gozado? É gozado que depois essa turma aí, vermelha, né? Vem e fala que o capitalista, que o empregador capitalista é o opressor. É isso que eu não entendo, né? Não entendo, né? Quer dizer, entendo, né? Mas, de novo, entendo. Mas, enfim. Bom, o que mais da sessão que vale a pena a gente... Lembra mais alguma coisa, Renato? Lembra, Bia? Lembra, Marcelo? Então, Marcelo, eu acompanhei, a minha internet caiu, eu acompanhei a sessão até uma certa parte, eu não assisti ela inteira. Eu vi a parte do assédio, eu vi a parte acho que começou a votar os projetos, eu já não consegui assistir, eu não assisti mais, não consegui assistir mais. Legal. Então não tenho tanta informação sobre a sessão. Não, eu acho que foram os principais pontos aí, no caso, né? Depois... Nós começamos mais ou menos umas 20, 40, era isso? Isso. Né? Exato. Só estou perguntando porque a gente tem que controlar aqui para não extrapolar, porque senão para quem assiste também fica meio cansativo, né? Sem Nós dúvida. estamos já então em 30 minutos. 30 minutos. E o tema que vai pegar aí daqui em diante é essa parada da barragem, né, cara? Vocês viram? O que vocês acharam da fala do Pascoal? Eu acho que ele foi feliz, viu? Assim, eu não Ele tenho, me surpreendeu. eu não tenho opinião formada ainda. Sinceramente, eu tendo a achar que é importante não só para o estado de São Paulo, como para Pedreira, né? Mas eu não tenho opinião formada ainda. E eu acho que ele colocou algumas coisas lá muito interessantes que vale a pena ser discutida. Né? O que vocês acham? Eu sinto assim uma impotência muito grande. Eu sinto que nós não temos mais muito a fazer, não temos nada, aliás, a fazer. Porque eu acho que isso daí é ponto final, já vai ser construído. Nós não temos condições de dar uma situação dessa. Eu dei uma olhada no material que a gente trocou hoje, e como eu estava falando antes da gente começar, a questão ali é simplesmente uma análise de viabilidade técnica, né? E assim, fora essa questão da análise de viabilidade técnica, eu acho que de fato é uma coisa que vai acontecer, porque as pessoas aqui em Pedreira, eu acho que não atentaram para a dimensão da importância disso. Não para Pedreira, para a região e para o estado de São Paulo. Essa é uma estratégia assim, do governo estadual, né, que envolve inclusive a Petrobras, e que é de extrema importância para médio e longo prazo para o desenvolvimento da região.
as pessoas não podem só ficar olhando para a questão de pedreira. O que eu achei muito interessante a fala do Pascoal, eu acho que ele tem que ser ouvido, né? Mas assim, eu também achei errado o tom de catastrofismo que essa gente está querendo dar para a coisa, que não é assim, né? Eu espero que não. Não, Bia, pô, pelo amor de Deus. Nós temos um engenheiro aqui no Brasil que fez Itaipu há 30 anos atrás. A gente falaram, essa barragem vai ficar ali na Santana 2. Pensa bem. Que tamanho vai ter isso? Foi uma barragem que segura a onda lá e fim de papo. Agora, a questão é a seguinte, eu acho assim, a discussão hoje é técnica, né? Eu não vi, eu também não tenho, e isso que eu queria buscar informação, nesse sentido que eu queria buscar informação, é de saber se isso vai ser bacana para a Pedreira do ponto de vista de desenvolvimento da cidade, né? Eu não vi nenhum argumento pró e nenhum contra nesse sentido. E eu gostaria de arrumar referências para chegar numa conclusão nesse sentido. Eu ainda não consegui. Né? Beto, mas eu... Fala, Marcelo. É isso que eu queria dizer no começo. Toda cidade que eu fui, que tem uma barragem que eu conheço, a cidade só saiu ganhando. Ô, Marcelo, eu tendo a crer que com essa barragem, a Pedreira vai subir um patamar de importância na cidade de São Paulo. Né? Não, e acredito que vai ser um desenvolvimento que Pedreira nunca teve. Aí vai ter realmente o turismo na cidade. Concordo plenamente com você. Pedreira gente que vai trazer dinheiro sem trazer problema. Para pensar. E é gente que vai vir para passar férias. Então, vamos parar para pensar. Pedreira está numa região que é o Circuito das Águas, né? Sim. E, cara, eu vou te dizer que Pedreira, com essa barragem, ela vai passar a ser mais atraente do ponto de vista turístico que Serra Negra e talvez tanto quanto Águas de Lindóia. Sim. Né? Sim. Você imagina o que você vai poder gerar de negócio de turismo aqui. E numa região privilegiada, por quê? Porque está no Circuito das Águas e está na RMC, que está a 100 km de Campinas, a 20 km de Campinas e 100 km de São Paulo. Entendeu? Sim. Eu acho se assim... você pegar Barra Bonita, cidade que eu conheço, tem uma barragem. Presidente Epitácio tem uma barragem. Represa de Furnas, Areado, tem barragem. Se pegar a Represa do Peixoto, Delfinópolis, tem barragem. Todas essas cidades sobrevivem pela barragem. É um turismo de pesca, é um turismo de lazer, é uma coisa que Pedreira hoje não tem. Pedreira é só turismo, é só as lojas, ou então as indústrias produzindo. Eu acho que todas as cidades que eu conheço que tem a barragem saem ganhando. Vão discutir se quem comprou o terreno vai ganhar dinheiro, vão discutir se vai... Agora falar assim, o impacto ambiental vai ser ruim. Mas se Pedreira proibir, eles vão fazer um pouco para cima, que é Morungaba, e o impacto ambiental vai ser mesmo. Porque alguém vai ser perdendo. Se a barragem é necessária... oportunidade, né? E vai ser oportunidade de ser aqui. Nós estamos ganhando uma barragem. O Pedreira não vai pagar um centavo para ter uma barragem. Aí fala, mas a água vai para Paulínia. Concordo que vai para Paulínia, mas antes de passar... Para chegar em Paulínia tem que passar aqui na prainha. Tem que passar na nossa captação de água. Não vai ser feito um duto que vai transportar a água até lá. É o curso natural do rio. Vai ter que passar em Pedreira, vai passar na Ambev, vai passar em Jaguariúna. Você acha que Pedreira, por si só, tem condições de bloquear isso? Eu acho que hoje não existe mais, o que a Bia falou. Não se bloqueia mais. Eu vou dar um exemplo. Tem o começo do ano passado, no começo desse ano, por causa da duplicação, ainda que ia ter duplicação, que o pessoal era contra. Aí nós fomos conversar no DR lá. O rapaz do DR falou assim, o superintendente do DR falou assim: o dinheiro das expropriações já está no cofre, esquece. Se vocês não quiserem, nós vamos pegar o trator, passar por cima, dar o dinheiro e acabou. É o caso da barragem. O governo do estado precisa fazer, ele vai alegar que o estado de São Paulo vai morrer de sede se não fizer a barragem. Já tem o decreto, né? Já tem o decreto. Já tem até o EIA-RIMA, já tem a homologação do EIA-RIMA, que pelo que eu vi no site lá hoje, não tem mais volta, vai acontecer. Já tem declarado os 435 propriedades que vão ser desapropriadas. Isso. A grande maioria fica do lado, acho que de Campinas também, porque a barragem fica Pedreira Campinas, né? O sentido de inundação. E pelo que eu li lá também, eu para mim, assim, não tenho ainda uma opinião formada. Conheço muitas cidades que têm barragem, concordo plenamente com a sua palavra.
sua opinião, que só ganharam. E assim, impacto ambiental, se fazer em Pedreira vai ter, se fazer em Morungaba vai ter também. E nós E aí estamos no o que vai planeta Terra, acontecer? né? O planeta Exato. Terra está sofrendo, Então, não é Pedreira, Morungaba, pode fazer lá, não pode fazer aqui, né? Exatamente, Vai não é colocado lá do mesmo local. jeito, entendeu? Se não for o macaquinho de lá, vai ser o macaquinho daqui. Então, assim, Se eu acho que é tiver macaquinho, válida essa né? questão. Vamos escolher para fazer o quê? E até o que você falou, Luiz, esse negócio do negativismo e tudo mais, ou até mesmo uma questão de exploração imobiliária, eu tenho para mim o seguinte, quem manda, né, numa ponta dessa, quem realmente é o capitalismo. Se o cara tem dinheiro para investir lá, ele vai investir aqui ou ele vai investir em Morungaba, ou em Campinas. Ele Mas, vai... Então, ponto importante. Isso é uma bobagem que estão falando por aí, é uma bobagem, entende? Assim, os caras estão usando isso como argumento para alegar que a represa... Olha só o absurdo da distorção. Para alegar que a represa está acontecendo por causa de interesse. Assim, eles estão falando, não, por causa de interesse privado, é um absurdo afirmar isso. O interesse privado veio em consequência da necessidade da represa. Né? E assim, está aberto para todo mundo, o sol está aí para todo mundo. Quem tiver dinheiro para investir, que comece a correr atrás de negócio, como tem gente que já está correndo. O capitalismo é assim. Esse é muito provinciano, ridículo. O que eu sinto é que, tirando o Pascoal, que eu reconheço que o trabalho dele é importante, é bonito, chega até ser heróico, né? Aquele cara que vai na beira do rio, pula lá no meio para tirar uma garrafa PET. Eu acho bonito pra caramba isso aí. Até essa é bonita, hein, Marcelo? Hã? Só que essa é bonitinha. Eu acho que o mais importante dessa barragem começou, pareceu o topete. Tá. O mais importante da barragem que eu penso começou por motivos políticos. A história é que determinada pessoa comprou terrenos e a barragem vai beneficiar quem tem terrenos na área. Só que não foi o cara que fez a barragem para beneficiar o terreno dele. Foi a construção da barragem que fez ele comprar o terreno. Óbvio. Sim. Você entendeu? E assim, o cara tá ligado e tem que explicar mesmo. Os 5 ou 6 que fazem a parte ambiental, o resto é dor de cotovelo. Também acho. Não, sem dúvida. Isso é um argumento sendo boboca, né? Coisa de esquerdista. Mas, Luiz, é sorte de quem visualizar esse tipo de negócio e conseguir fazer. Esse aí é um investidor que vai dar certo. Esse daí vai bem. Não é sorte. É informação privilegiada, mas tudo bem, mas teve, mas fazer o quê? Na hora o cavalo passou e estava com ele. Isso. Não é que seja a barragem para ele. Pois é, Marcelo, mas assim, cara, vai ter muita coisa para se explorar aí. Não vai ser só e outra coisa, não sei se vocês viram que a própria campanha do Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, ele disse que as duas barragens aqui na região, inclusive eu estou tentando buscar isso daí, ele já falou na propaganda dele que as duas barragens foram aprovadas e serão construídas. Se eu não me engano, foi o Geraldo Alckmin na campanha dele que falou isso já. Ele falou no debate, isso aí numa entrevista para a SPTV. Exato, então eu vi em algum local. Agora, e a questão de beneficiamento, assim, a Replan e a Petrobras, que são os maiores interessados, eu acho que eu também sou, a Pedreira é interessada, como todas as cidades da região, de ter uma Replan aqui vizinha que vai fazer essa barragem. Eles vão fazer. Eu vi o projeto lá, tá realmente eles fazendo, eles fizeram todo o estudo de impacto ambiental que está fazendo. Deve vir obra, vai vir dinheiro federal, vir dinheiro do Estado. Agora, eles fazem a captação já hoje do Rio Jaguari. É o que vocês mesmos falaram, que a gente comentou. Se essa barragem não for feita aqui em Pedreira, for feita em Morungaba, eles vão continuar tirando água do Rio Jaguari. De algum lugar vai ir para eles. Isso é fato. Agora, estamos ganhando a barragem, ou vai ter impacto ambiental aqui ou em qualquer outro local. É uma discussão meio complicada de se chegar, né? Essa discussão de impacto ambiental é outra coisa que, se você não tomar cuidado, você cai no campo da lorota. Sabe por quê? Sim. Tem um monte de lei que regula isso e os caras não podem fazer nada se não tiver um planejamento de minimização de impacto ambiental. Beto, eu conheci a empresa de Itaipu, a Binacional.
o impacto lá é gigantesco, mas eles fizeram um parque estadual, um zoológico, que tem lá de visitação. Se eu não me engano, lá em Foz do Iguaçu, eu acho que é um dos lugares mais visitados quase que do Brasil, acho que só perde para o Rio de Janeiro, eu acho, e um outro, assim, deve ficar entre os 5 mais visitados. É espetacular lá, espetacular. Eu conheço a barragem inteira, eu conheço a parte hídrica dela, e assim, eu falo, esse ceticismo de falar assim, pô, e se estoura a barragem? Não sei, pode acontecer, pode, vai fazer o quê? Vai viver nesse negativismo, vai estourar, vai estourar. Renato, mas qual que é a probabilidade disso, cara? Nós estamos falando de nós temos engenheiro competente, entendeu? Os caras isso pra mim é quase... Atrás, pelo amor de Deus, isso é uma catástrofe. Barragem desse tamanho eu só vi estourar uma vez. Foi naquele filme do Superman 1 lá, que solta a bomba atômica, ele volta no tempo e conserta. É a única vez, não vi em mais lugar nenhum estourar uma barragem dessa. Então, no filme do Todo-Poderoso lá, né, que tem o cara que faz a Arca de Noé, lá, do Arca lá, sim, o Todo-Poderoso 2. Isso. Pois é, então, o que eu acho? Eu acho assim, o argumento das pessoas que estão reticentes é válido, elas têm que ser ouvidas, tem. Mas, assim, por favor, não caia no campo do catastrofismo, do exagero tosco, que aí não dá, entendeu, cara? Porra, né? Ô Luiz, mas eu não vou cair no campo da catástrofe, eu já vou pela parte sentimental. Eu acho que a gente vai ter uma grande parte da nossa história que vai ficar... Que história, uma fazenda e o campo de Gatuba, o que mais? Tem muita coisa, Luiz. Mas tem gente que se importa com isso e eu acho válido. Eu também não pode impedir o progresso. Não pode impedir o progresso, mas é válido. Exatamente, Marcelo. Exatamente. A represa de Furnas tem cidade histórica embaixo da água lá. Fazer o quê? Precisa. Entendeu? Precisa, é o progresso. É o preço do progresso. 7 quedas foi inundado no Lago de Itaipu. Sobradeira, Lago de Itaipu. Que é aquilo, né? Sim. A queda d'água é uma das quedas mais lindas do planeta. Fazer o quê? Precisa. Tem jeito. Não, assim, hoje é um ponto histórico de dia, noturno, é espetacular o que eles fazem naquela barragem, entendeu? Então, assim, tem muito a ganhar. Acho que a discussão que você falou, Beto, assim, principalmente, o que pode se ganhar. Vamos perder muito? Vamos perder, é claro, que eu acho que para se ganhar a gente tem que perder alguma coisa. E perder também muito. Mas eu acho que o ganho vai ser maior. O que eu acho que é válido a cidade... Aí que entra a questão do planejamento de novo, Marcelo, de longo prazo, né? O que eu acho que é assim, primeiro, eu sinto falta da discussão, porque eu também não sou especialista nisso, mas eu consigo enxergar, com o pouco que eu sei, eu consigo enxergar que isso vai ser muito bom do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né? Mas eu acho que falta a discussão nesse lado, né? Não tem ninguém aqui mostrando pra gente o que a gente pode ganhar com isso, e tenho que ganhar muito, né? Então, eu acho que a discussão válida, mais que o catastrofismo, já que o negócio é inevitável que se não for feito aqui vai ser feito em Mongaguaba, vamos trazer isso para a gente e já vamos começar a correr atrás de um planejamento, né, de como a gente pode alavancar, o que a gente pode alavancar de progresso e desenvolvimento em torno disso, né? Eu acho que essa discussão tem que ser feita, já começar a planejar. Beto, eu posso te falar o seguinte, eu vou levantar algumas informações até dessas cidades que já tem barragem, do que se foi construído pós-barragem, e assim, a gente tem esse fato para a gente discutir, porque isso é uma questão de discussão, se foi feito, pode ser copiado aqui ou melhorado, não sei, parte para esse lado, eu acho. Sim, é isso mesmo. Só seguir o que já fizeram antes. Não é? Eu acho que... Inclusive, para a gente poder... Oi, Luiz. Oi? Eu acho que, inclusive, a gente ficar mais esclarecido, conseguir se posicionar, para a gente poder ajudar as pessoas que não estão conseguindo entender também, através do grupo. Assim, essa discussão vai longe ainda, né, Bia? Nós vamos ter oportunidade. Amanhã tem audiência pública em São Paulo sobre isso, né?
Mas quem vai numa audiência pública em São Paulo em horário comercial? O Pascoal falou que vai. Ele é Pascoal aquele... vai, parece que o Ricardo vai também. Hoje eu entrei no site lá e me cadastrei na questão de algumas informações, para receber essas informações, mesmo do pessoal lá do Ministério, e aí já criaram um evento lá, eu sei que vai ter amanhã, mas depois eu só quero receber o que foi do fórum lá, o que foi decidido, o que foi falado, né? Roberto. Fala. Eu tô com um problema técnico aqui, eu vou precisar desligar. Quero agradecer o pessoal pela participação. Não é. Tá, eu tô sem que eu consegui carregar, o celular tá com 3% de bateria só. E o problema Quero agradecer a participação e se convidar pra semana que vem. Não, o Palmeiras não vai passar nem na TV aberta. E eu não assino o Premier. Nós que agradecemos a sua participação, ela foi brilhante, entendeu? E você já está automaticamente convidado toda quarta-feira. A gente já vai colocar o cenário. Pode me convidar que eu quero participar. E principalmente, eu gostaria de participar assim, como eu tive dentro da Câmara lá, às vezes eu sei alguma parte do processo legislativo, do procedimento, muito mais do que dar opinião se está certo, se está errado. A política. Eu gostaria de falar, olha, eles fizeram isso porque o regimento determina isso, fizeram aquilo porque a lei orgânica determina aquilo. O que eu puder passar dessa parte, sim. Não falar se o ato político está certo, mas sim o processo está certo. Eu gostaria de participar nesse sentido. A gente entende. E está aberto, Marcelo, de novo. Nós que agradecemos. Foi muito legal a sua participação. Foi importante. Espero ter ajudado. E se quiser também, assim, você vai ter aqui o posicionamento que você quiser. Inclusive como cidadão, se achar que você deve. Ok, obrigado, parceiro. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tchau, Bia. Obrigado. Até logo. Obrigado, Marcelo. Até mais. Tchau, Renato. Tchau. Nós temos o quê? Uns 15 minutos ainda? Isso. Uns 10 minutos. Tá, então, assim, eu acho que foi legal, inclusive, essa discussão da represa. De novo, eu queria que as pessoas começassem a pensar, assim, no lado proveitoso da coisa, entende? O que a gente pode tirar de coisa boa para a cidade dessa represa? A gente vai quintuplicar, de repente, para pensar. Não sei se dá para casar em termos de data, etc., mas todo mundo sabe que aquilo vai ficar, aquelas lojas ali vão ficar uma porcaria, porque já não se começa a planejar o desvio desse comércio de consumo turístico, já casando com esse lance de turismo que vai se tornar represa, entendeu, cara? Essas coisas que o pessoal tem que começar a pensar e planejar, né? Ficar com catastrofismo não adianta, entende? Não adianta. É bacana, é legal a preocupação, por exemplo, essa coisa de estourar barragem, desculpa, né? É absurda, não tem. Já aconteceu? Provavelmente já aconteceu, mas porra, não tem. A probabilidade disso é uma a cada 1 milhão de anos, entende? Não tem. Mesmo porque, pelo que eu vi, pelo que eu já ouvi até agora, é o que eu disse no início, para mim é fato consumado. Vai acontecer e pronto. Então a gente tem que tentar ver o lado bom disso e ser otimista e pensar que realmente vai dar certo e que vai ser bom para a cidade. Temos que pensar assim. Começar a pensar no planejamento do desenvolvimento da cidade, levando isso em conta já, entendeu? É isso que tem que fazer. Concordo plenamente. Eu tenho, por mais que eu ouça argumentos, abalo sísmico, barragens, eu não consigo deixar de ser otimista com um projeto desse para Pedreira. Eu acho que vai ser excelente, entende? E nós devemos aproveitar isso, porque Pedreira ela vai subir de patamar de importância no estado, entende? Muita gente vai olhar para Pedreira, né? Nós podemos tirar proveito com isso, nós podemos elevar infinitamente a exploração do turismo aqui. Então, assim, é saber explorar. E usar um pouco da palavra que o Marcelo mesmo disse. Ele falou assim, o pessoal vai deixar de ser, vamos falar assim, transitório aqui na cidade, só de passagem,
e pode ser que fique para vir, para passar férias, para passar final de semana, para ter aí lazer. E outra coisa, você falou outra coisa importante, já planejar um centro comercial de loja, alguma coisa, tirar um pouco desse desafogo de trânsito, não sei, mas é nisso realmente que o pessoal tem que pensar. Quem sabe se desenhar uma nova cidade a partir de um progresso de uma barragem. Perfeito, ó, eu diria o seguinte, a tão sonhada estrada que nós queremos asfaltada até Campinas pode vir dali, entendeu? Você não tem que dar a volta e jogar... cara, tem que, entendeu? E assim, eu acho que a cidade, ao invés de ela ficar brigando, se queixando, ela tem que começar a correr atrás das autoridades e falar assim, ó, então traz isso pra gente que vai ajudar. Vai lá e justifica por A mais B por que vai ser bom, por exemplo, a construção de uma vicinal até Campinas, entende? Cortando todo esse caminho aqui, que, pô, nós estamos a 10, 15 quilômetros de Campinas, nós temos que passar por Jaguariúna, ficar esperando em fila de caminhão lá, não tem sentido isso. Sabe, essas coisas têm que mudar e essa é uma oportunidade. Então, pega o fato concreto que já praticamente é esse projeto, bota as autoridades aí para fazer contato com outras autoridades para trazer dinheiro para construir toda uma infraestrutura em volta disso, para suportar isso. Essas coisas que tem que... E outra coisa, a infraestrutura que a gente está falando e tudo mais, será que essa barragem não vai propiciar ter um hospital decente na cidade, um corpo de bombeiros decente? Não sei. Uma infraestrutura que tenha relevância. Então, quer dizer, tem muito ganho com isso, não só para a questão tudo mais, acho que até questão de segurança, questão de infraestrutura, tem muitas questões a ser discutidas por isso, que eu acho que tem que vir junto, né? Então, não só vai ter necessidade, por exemplo, de um bombeiro, como vai estar patente para o governo do estado e para o federal que Pedreira precisa de recurso para montar essa estrutura, entendeu? E vai vir recurso. Essa é a questão. É esse pensamento que tem que acontecer, né? Ou essa discussão, né? Bom. Eu vou tentar pensar que nem você, Luiz. Vou tentar, porque até agora eu estou sentimental. Fico meio tristinha. Mas como você quer água para tomar banho, tudo bem, tá tudo certo, tá valendo. Você está preocupada com a figueira. Não é a figueira que está preocupada? Eu sei. Não é com a figueira que você está preocupada? Hein, Bia? Não, só com a figueira. A figueira é uma coisa. Não é só com a figueira. Campo de Ingatuba? Não é só com a figueira, não. Eu acho que tem história mesmo. Eu também. Tem muita história, mas... Eu também, Bia. Pô, a gente que é mais velho de Pedreira, a gente cresceu brincando por essas estradas, matava a aula. Agora eu já posso falar pra você, senão, antes você puxava minha orelha, agora eu já posso falar. Matava a aula para ir para esses lados aí, lá no... Mas assim, enfim. Mas não era aula de artes, né? Eu acho que... Ali, mas vai ter coisa... E a transformação também, né? É lógico, tem os passeios que é feito lá naquelas regiões, tem muitas coisas, mas eu acho que tudo vai se transformando e depois vai se moldando, entendeu? Não vai se apagar, vai ficar debaixo d'água um passado bem bonito da cidade, mas eu acho que tem muito mais pró do que contra, e guardadas as devidas proporções aí, né? Eu frequentei uma época aquela região de Furnas ali, de Alfenas. Pô, aquilo é maravilhoso, Bia. O que tem de turista ali, tem, sabe, no carnaval fica todo mundo em volta da represa ali, é fantástico. Entende? Tudo isso pode acontecer aqui. Entende? Pô, é isso que nós temos que explorar, já começar a olhar essas coisas, né? Enfim, Ok, você venceu. Não venci, Bia. Eu só tô, assim, eu só não consigo ser... Por mais que eu falei, por mais que as pessoas coloquem argumentos aí contra, eu não consigo deixar de ser otimista e de pensar que Pedreira, se não deixar acontecer isso aqui, vai perder a oportunidade da história da cidade, do ponto de vista de desenvolvimento, um monte de coisa, entendeu? Essa é a visão que eu tenho.
Agora, se o risco é o povo que vai ficar no pé da barragem ali, pô, se o problema for esse, um projeto dessa magnitude, então que se brigue para sobrar uma graninha ali para remanejar esse pessoal que vai ficar na boca da comporta ali, entendeu? E um bairro novo aí, dinheiro para um projeto dessa dimensão, para isso não falta. Não falta, entendeu? Quando você vai ficar para indenizar aquela parte do vício ali, vamos supor que vamos tirar, pô, muda a cidade, Brasília, por exemplo, Brasília foi feita assim, Foz do Iguaçu lá também com a represa, a cidade deve ter quase que praticamente trocaram a cidade de lugar, não foi, Renato? Sim, sim, com certeza. E outra coisa, sabe o que eu ia falar? É o seguinte, tanto se fala em desassorear a parte urbana do Rio Jaguari, aí sim é uma grande oportunidade de se acontecer isso, de se pedir também para se fazer isso. Porque com a barragem, o leito do rio aqui que passa durante a cidade, ele vai ser controlado. A barragem tem a sua fluição fluidez de água que vai pro leito do rio, a vazão vai se manter, né? Então, é outra coisa. Eu entendo que quando essa barragem estiver soltando água ali, o que vai acontecer? Nós não vamos mais ver esse rio seco do jeito que está, cara. Sim, também acho. Também é outro ponto que tem que ser pensado nisso daí, uma questão de controle da vazão do rio. É isso aí. Bia. Isso aí, gente. Oi. Uma figueirinha eu acho que vale a pena, hein, para todo esse progresso. Hein? Não é. Luiz, eu trabalhei mais de 30 anos com história da arte. Então, eu sou muito ligada com essa coisa antiga e tudo isso. Então, para mim, é mais difícil. Eu sinto essa dificuldade. Vocês estão vendo a coisa economicamente, pelo desenvolvimento, tudo. Mas eu ainda fico um pouco presa. Mas eu vou aprender. Eu estou aprendendo com vocês. Vai ser bom, vai ser bom. O problema é o seguinte, eu vejo assim, mas pega aí... Se a gente sair hoje aqui para esses adolescentes que tem aqui, não sei, acho que vou chutar, vai de 17 anos para baixo, se a gente perguntar o campo de Igatuba, eles não vão saber nem onde que é, sinceramente. Não saber, nada contra. Não sabe. Se perguntar do WhatsApp, qualquer vídeo que aconteceu nos últimos 5 segundos, eles sabem. Qualquer um sabe. É verdade. É assim mesmo. É isso. Mas então, como eu disse, isso aí. É fato consumado. Ponto. Bom, acho que por hoje está bom. Só reforçando os recados aí que o RC Vox está a todo vapor. Vai ter novidades logo. Nós estamos trabalhando, mas ainda... Coisa nova chegando. Não deu para pesquisar. Não esquecer de agradecer os vereadores que falaram da gente ali, né? Muito legal, exatamente. Que também... Todos ali em si, mas em especial os que estão nos dando a oportunidade também de estar falando o nome deles aí, né? E vamos esperar que eles apareçam aqui para discutir com a gente também, né? Sim, mas todos. Tem que ter. A gente está aqui para discutir. Ninguém aqui é dono da verdade, nada. A gente não tem aí o conhecimento técnico e então o que a gente quer realmente é ter transparência e que seja munido dessa informação e que a gente consiga dar significado a algumas situações que a gente vê ali na Câmara e no dia a dia nosso. É isso mesmo. Tá bom. Vamos encerrar e de novo a gente fica um pouquinho aqui para depois fazer umas avaliações aí, tá bom? Beleza. Boa noite.